Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Boa noite, sábado, final de semana, chegando exatamente 21h30 da noite, né? Horário que a galera já tá aí no bar, já tomou 2, 3, saíram já pra noite, já estão curtindo. E a gente tá como? Nós estamos como? Estamos aqui na live diária. Mais uma noite, mais um dia, por assim dizer. Chegamos então na nossa live número 37. São 37 dias seguidos aqui no Instagram fazendo lives e falando sobre desenvolvimento pessoal. Como final de semana, nosso horário é um pouco mais flexível, de segunda a sexta. Para quem não sabe, a gente está fazendo lives às 6 horas da manhã. Já tem uma turma lá que estão se dizendo o clube das 6 da manhã, por assim dizer. E nos finais de semana a gente dá uma flexibilizada e faz horários diferentes. E hoje, sábado, eu resolvi fazer a live aqui na noite. E amanhã a gente vai ver, domingo a gente ainda vai ver qual o horário que vai ser feito. E na live de hoje vamos falar sobre mais um tema importante, um tema que não foi falado até aqui, que é o nosso foco de atenção, onde a gente coloca o nosso foco de atenção e como isso pode fazer diferença intimamente direta nos nossos resultados, né? Eu não sou do tipo de profissional que gosta de falar coisas do tipo assim, olha, você precisa ter foco, você precisa ter disciplina, coisas desse tipo. Eu não vou muito por esse caminho, não gosto de ir muito por esse caminho, por acreditar que já temos dentro de nós todos os recursos que precisamos para agir efetivamente, né? Então, o meu foco, a minha disciplina, tudo isso eu tenho, né? Só a questão é onde eu estou colocando. Então, se a pessoa, um aluno lá que daqui a pouco fala, você não tem foco, por isso que tu está rodando na prova de matemática, mas aí tu vai ver, ele é um excelente aluno de educação física. Então, não é que ele não tem foco, ele só não está sabendo onde colocar esse recurso, aonde colocar esse foco. Então, não é uma questão sobre ter foco, sobre sequer nós saberíamos o que é essa palavra foco, sequer nós saberíamos o que é essa palavra disciplina ou tantos outros recursos dos quais a gente pode citar aqui, se não soubéssemos o que é, nós não teríamos. Então, se nós sabemos o que é porque a gente tem. A questão é onde eu estou colocando, é poder agir de uma forma mais efetiva, de uma forma mais inteligente, o que eu chamo, no fim das contas, de ordenar o nosso intelecto para colocar as coisas nos seus devidos lugares, tá? Então, é disso que a gente vai falar hoje. Para isso, a gente precisa entender como que funciona essa estrutura, né? Porque é um processo muito inconsciente que vai ocorrendo dentro da gente e que vai nos direcionando para resultados diferentes. Então, como que essa estrutura vai acontecendo de uma forma inconsciente? Me acompanha aqui que tu vai entender. Eu vou simplificar isso, vou colocar isso de uma forma bem simples que vai ficar claro para a gente entender por que a gente muitas vezes cai nessas ciladas e depois olha e não entende por que alguns resultados são bons e alguns resultados são ruins. Então, imagina da seguinte forma, tudo que acontece, inicia no mundo externo, são fatores externos, que são aquilo que eu chamo da nossa senso-percepção, ou seja, é tudo aquilo que eu vejo, é tudo aquilo que eu ouço, tudo aquilo que eu percebo em relação ao mundo externo, né? O tempo todo nós somos bombardeados por estímulos externos, são fatores externos que eles chegam para o nosso mundo interior, para dentro da gente, através dessa nossa percepção, através dos nossos canais sensoriais. Isso é tema lá da escola, né? No tempo que a gente era pequenininho ainda, lá do ensino fundamental, né? Então, a gente capta essas informações, esses fatores externos, através desses canais, né? A partir dali, a gente vai formando os nossos pensamentos, a nossa forma de pensar e principalmente a nossa forma de lidar com aquilo ali, de lidar com aquele tipo de situação, com aqueles fatores. Conforme essas experiências vão acontecendo, a gente vai formando a nossa forma de perceber, as histórias que a gente vai contando sobre aquilo que a gente viu, ouviu e percebeu, tá? Então, a partir daí, gera-se uma outra consequência que são as nossas emoções, né? Então a gente vai criando as nossas emoções, como que eu sinto medo, como que eu fico triste, como que eu tenho raiva, como que eu me frustro, como que eu tenho esperança, como que eu tenho decepção. A partir do momento em que essas relações que eu estou fazendo com o mundo externo vai gerando essa emoção que é trazida e manifestada muitas vezes no meu corpo e que
vai criando as minhas ações ou a minha apatia. Aquilo é um momento que, dependendo daquele tipo de emoção que eu estou sentindo, eu acabo não fazendo nada, eu acabo me fechando. Isso muitas vezes é o que as pessoas chamam de um diagnóstico de depressão, ou às vezes a gente pode chamar de uma simples apatia, uma tristeza, né, que faz com que eu não haja, que faz com que eu me feche ou reclame da vida, ou então, às vezes, esse tipo de emoção é o que me impulsiona a agir no mundo. E dessa forma, eu volto novamente para o mundo externo, que é onde eu tenho os meus resultados. Então, tudo começa lá fora, né? O que eu vejo, o que eu percebo, o que eu ouço, né? São os fatores externos. Isso vai constituindo o meu pensamento, a forma com que eu vou me relacionando com aquilo ali. E isso vai gerando uma emoção manifestada no meu corpo, que vai gerando as minhas ações ou a falta dela e que vai gerando os resultados. Essa estrutura é muito simples e ela precisa ser entendida para que depois no final da live a gente entenda como que a gente pode efetuar essas mudanças, né? E como isso, a gente está se relacionando o tempo todo com isso. Ora, é preciso dizer o seguinte: tudo aquilo que eu acabei de falar, que é o que a gente vê, o que a gente ouve e o que a gente percebe, de fato influencia na nossa vida. Sim, não dá para negar que a gente sofre essas influências, né? Agora, é preciso também compreender e ter consciência de que isso influencia, porém ele não determina a forma com que a gente vai se relacionar ou a história que a gente vai contar sobre isso, tá? Essa forma que a gente se relaciona, na maioria das vezes, ela é uma forma automática, é o que eu chamo de os nossos condicionamentos. Esses condicionamentos mentais estão a partir da forma que a gente é influenciado por esses fatores externos, né? Eu não estou aqui querendo dizer coisas do tipo, quando eu falo histórias, não entendo o seguinte, eu não estou falando uma distorção, né? Eu vejo muito profissional por aí falando assim, olha, você é a história que você conta da sua história, né? Se você muda a história que você conta da sua história, você muda quem você é. Eu não acredito em nada, isso para mim é baboseira. Eu estou o tempo todo, todos os dias aqui falando em lives que a gente precisa estar pautado na realidade, a gente precisa olhar para a realidade concreta como ela é. E olhar para a realidade concreta como ela é, dá um nome correto para as coisas. Então, óbvio que se uma história aconteceu, se algo que aconteceu, é aquilo ali mesmo. Não adianta ficar contando outra historinha, né? Uma traição é uma traição e ponto. Uma infidelidade é uma infidelidade e ponto. Uma morte é uma morte e ponto. Né? Um abuso é um abuso e ponto. Não tem como ficar contando outras histórias. Isso é querer fugir da realidade. Isso é fetiche. Não é isso que eu estou falando. Quando eu falo aqui, eu estou falando da forma que a gente se relaciona. Tá? Quer aprofundar um pouco mais disso? Procura uma live lá onde eu falo que o tema está estrutura subjetiva, né? O fato, o que eu narro sobre o fato e a estrutura subjetiva, que é como eu me relaciono com isso. Não é disso que a gente vai falar agora, mas só abrindo um parênteses para que tu entenda, né? Quando eu falo dessa relação que a gente faz com as coisas, não é distorcer, mas sim poder ter flexibilidade para poder lidar com isso de outro modo, tá? Então, até aí, chegamos num segundo ponto, tá? Por que esses condicionamentos acontecem e por que a gente sofre uma certa influência dessa percepção? Porque quando a gente fala da mente, quando a gente fala dos nossos pensamentos, a gente precisa entender o seguinte: a nossa mente ela está o tempo todo avaliando, né? Se parar para perceber, se tu pudesse sair um pouquinho, se dissociar e olhar para os teus pensamentos, né? Se tivesse uma forma de conseguir olhar para os teus pensamentos, para aquilo que está acontecendo e está sendo processado aqui, o tempo todo a gente está avaliando o que está acontecendo. Então imagina que eu estou aqui numa live, daqui a pouco entra uma pessoa, poxa, algumas podem simpatizar, poxa, gostei do que esse cara aí está falando. E algumas pessoas podem olhar e dizer assim, poxa, baboseia, a forma que ele fala eu não gosto. Ah, sei lá, ele tem cavanhaque, eu não gosto de pessoa que tem cavanhaque. Ah, ele tem olho escuro, eu não gosto, eu preferia que fosse alguém de olho claro. A voz dele tem um timbre que não é muito legal, então não gostei, vou vazar daqui. Né? Então, a gente está o tempo todo com esse processo inconsciente avaliando o que está acontecendo e o que não está acontecendo. E para que esse processo aconteça, eu preciso de uma história para poder justificar. Né? Onde existe a avaliação, onde existe julgamento, existe sempre uma justificativa. Olha, isso é muito fácil de ver. Toda vez que a gente está numa roda de conversa, onde as pessoas estão ali trocando ideias, debatendo sobre um assunto, no momento em que alguém está avaliando algo, dando o seu posicionamento sobre algo, ele sempre traz uma justificativa, algo que está na mente, algo que ele está racionalizando para poder justificar aquela avaliação que ele fez. Senão simplesmente eu dizer, eu não gosto porque eu não gosto. Normalmente não é assim que acontece.
Ou então eu gosto porque eu gosto. Aquela pessoa que quer justificar por que está apaixonada. Ah, não, porque ela é uma pessoa muito atenciosa, né? Porque ela é uma pessoa muito educada, ela é uma pessoa trabalhadora, ou ela é uma pessoa muito bonita. Ou normalmente a pessoa que não gosta, ela está repelindo alguma coisa, ela vai trazer elementos que vão justificar aquela avaliação de não gostar algo. Ah, eu não gosto daquela pessoa porque isso ou aquilo. Sempre que existe avaliação, existe uma justificativa, e essa justificativa ela traz uma história que eu estou contando, que é como eu estou me relacionando com aquilo. Tá? Até aí, então, vamos encaixando as coisas, né? Eu trouxe essa estrutura para entender como as coisas vão acontecendo, né? Como que isso vai sendo avaliado por nós, e isso está diretamente ligado aos nossos resultados, né? Se eu percebo algo, eu penso de uma determinada forma, isso impacta na minha emoção, na minha ação, isso vai, por fim das contas, impactar os meus resultados. Então, onde que é o elemento que a gente pode começar a perceber uma certa mudança para que a gente possa mudar os nossos resultados? Óbvio, se o único lugar onde eu tenho a consciência do que está acontecendo é os meus pensamentos, é a história que eu estou contando sobre aquilo ali, é ali que eu preciso atuar para começar a mudar os meus pensamentos. Existe um ponto de controle, e a gente já vai chegar lá para poder entender. Esse ponto de controle, normalmente ele sempre está nessa história, nessa minha forma de se relacionar, nisso que eu estou contando, nessa avaliação, nesse julgamento. Os fatores externos que está acontecendo ali fora, eu não tenho controle muitas vezes sobre isso, ou na maioria das vezes eu não tenho controle sobre isso. Agora, no momento em que essa informação vem para dentro de mim, aí é o momento onde eu começo por isso estar presente no meu mundo interior, é onde eu começo a ter algum tipo de controle, ainda que tu diga, mas às vezes é um processo muito inconsciente, eu não percebo. Óbvio, e é isso que a gente está fazendo aqui, tornar as coisas conscientes, tornar essa estrutura consciente para que a gente possa efetuar algum tipo de mudança. Mas para isso a gente vai precisar ir um pouco mais além, que eu vou te mostrar uma forma mais efetiva. Não é especificamente no pensamento que a gente vai atuar, que o pensamento ele vem e vai, e às vezes a gente não consegue olhar para ele e aplicar uma mudança. Calma, fica comigo que até o final eu vou te mostrar aonde é o ponto de atenção que a gente pode mudar tudo isso, tá? Então, vimos aqui que a mente ela sempre conta uma história que está condicionada. Essa condição, ela está sempre... Pense o seguinte, toda vez que a gente está falando de mente, toda vez que a gente está falando de pensamento, a gente está falando de passado. Né? Tudo aquilo que a gente está fazendo aqui no momento em que está na nossa mente, que a gente está pensando, são experiências passadas. Ainda que eu esteja planejando um futuro, isso traz um certo condicionamento no passado. Aquilo que eu declaro que eu posso conseguir ou aquilo que eu declaro que eu não posso conseguir, ela tem uma relação com esse condicionamento passado. Então, normalmente o que a mente faz? Ela usa essa história condicionada do passado para duas coisas. Primeiro, para justificar o teu presente, né? Então pensa o seguinte, eu estou trabalhando em tal lugar porque aconteceu isso e aquilo no passado. Ou não, eu não estou num relacionamento porque homem não presta, eu não estou num relacionamento porque mulher é interesseira. Eu fico contando histórias baseadas normalmente em experiências que eu vivi ou que eu presenciei e que eu trago para justificar o meu momento presente. Ou um segundo ponto, que não, além de justificar o presente, é para prever o futuro. Normalmente, quando eu trago esses condicionamentos do passado, eu também tento justificar o futuro. Não vai acontecer tal coisa porque essa pessoa está agindo de determinada forma. Olha, se continuar acontecendo aquilo ali, vai ter o resultado tal. Toda hora eu estou prevendo o futuro, só que tanto a minha previsão de futuro quanto a minha justificativa do presente, elas estão baseadas nesses condicionamentos passados. Então, olha só como é importante a gente olhar para isso. Como é importante a gente olhar para essa estrutura da nossa mente, para essa estrutura dos nossos pensamentos, para que a gente possa efetuar qualquer tipo de mudança. A gente precisa olhar para isso com uma seriedade muito grande, com uma clareza muito grande, para poder, assim, efetuar qualquer tipo de mudança, tá? Então, fica claro aqui que esse nosso passado, essa nossa mente, ela usa o passado para criar condicionamentos, para justificar o presente e para prever o futuro, tá? Então vamos lá. Quais são esses tipos de história que o passado conta? Quais são os 3 tipos de condicionamento
que a nossa mente conta para poder utilizar o passado como referência, né, sobre esses fatores externos. O primeiro deles é o tipo de história da vítima, né? O que a vítima faz? A vítima, ela fala, a culpa não é minha. Isso é um condicionamento passado, né? Então, eu trago para essa história um vitimismo, né? Nunca, a culpa não é minha, aconteceu tal coisa, não fui eu que fiz, a culpa é do outro, eu nunca assumo a responsabilidade sobre aquilo que eu estou fazendo. Essa história de vítima, né, ela é muito engraçada porque eu acredito que talvez tenha sido uma das primeiras coisas que aconteceram na humanidade, né? Quando a gente olha para a história das escrituras, né? Independente se aconteceu, se não aconteceu, o que tu acredita ou o que tu deixa de acreditar, mas se a gente olhar para a história em si, lá no começo, um dos primeiros atos que aconteceram lá na época do Jardim do Éden, segundo conta a história, lá já vinha elementos de vitimismo, né? O que conta a história, vou falar aqui da minha compreensão, não estou aqui dizendo, talvez venha alguém, que entenda tudo sobre isso e venha querer refutar o que eu estou falando, entendo. Eu estou falando a partir do meu ponto de vista, do que eu li, do que eu entendi na história, seja, eu volto a dizer, acredite você que aconteceu ou não, a gente está falando aqui sobre a história que está contada. Então, o que acontecia, né? Lá dizia que Deus caminhava lá pelo Jardim do Éden, né? Poucos minutos depois do Adão lá ter cometido, lá, o Adão e a Eva terem cometido lá o pecado, né? O pecado original, de terem comido a maçã. E, obviamente, Deus já sabia o que tinha acontecido e ele chega e em nenhum momento ele pergunta para o Adão o que ele fez. A primeira coisa, eles já estavam lá tapados com as folhas, lá envergonhados do que tinham feito, e a pergunta que Deus faz para o Adão é a seguinte: Adão, onde você estava? Né? Ele não pergunta o que você fez, ele pergunta onde você estava. E aí, a partir dali, o Adão já começa com um monte de justificativas e vitimismo. Qual é a primeira coisa que ele fala? A culpa não é minha, Deus, a culpa é da mulher que tu me deu. Então, lá nos primórdios, lá no começo da história do mundo, já existia essa porcaria desse vitimismo, né? Então, a culpa não é minha, a culpa é da mulher que tu me deu. Se tu não tivesse dado essa mulher, eu não tinha ido lá cometido o pecado. E Deus, tá bom, então já que tu não é homem para resolver, eu vou lá resolver a treta com a Eva. Então, aí ele se direciona a Eva. Qual é a coisa que a resposta que a Eva dá? A culpa não é minha, a culpa é da serpente que me hipnotizou e fez comer a maçã. Ou seja, só faltava ir na serpente e a serpente falar que a culpa não era dela também. Ou seja, essa história de vitimismo, ela já existe desde os primórdios e nos acompanha até hoje. É muito comum a gente ver as pessoas não assumindo aquilo. Por quê? Porque muitas vezes existe esse condicionamento passado, que traz o seguinte: se eu assumir a culpa, eu vou ter algum tipo de prejuízo. Se eu assumir a culpa, eu vou ser visto como uma pessoa ruim, uma pessoa que não tem competência. Se eu assumir a culpa, as pessoas vão me ver e vão me criticar. Então, tudo isso traz esses condicionamentos passados. Outro tipo de história que a nossa mente fica contando, outro papel que ela assume, é também apontar o vilão. Além de eu ser a vítima, de a culpa não é minha, eu quero ficar apontando de quem é a culpa. Aquela velha história de ficar apontando o dedo para os outros, né? Eu sempre quero ficar achando alguém para ser culpado por aquela coisa, né? Muitas pessoas até sentem, parece que prazer em querer apontar a culpa dos outros. Quando o outro erra, é como se fosse assim, eu me sinto melhor agora, porque não sou só eu, então eu tenho que ficar apontando o vilão. Essa é uma outra história que é contada também. E a terceiro tipo de história que a nossa mente conta é o papel do inútil, aquele que olha para as coisas e diz assim, não existe nada que eu possa fazer, não é responsabilidade minha, então não existe nada que eu possa fazer aqui nessa história. Para economizar muitas vezes energia, para se poupar, para não fazer aquilo que precisa ser feito. Então esses três papéis, esses três tipos de histórias, esses três papéis contam tipos de histórias diferentes e todas elas estão condicionadas a uma mente que está olhando para o passado e dizendo como que eu devo agir, como que eu não devo agir, como que eu vou fugir dos prejuízos ou como que eu vou alcançar um prazerzinho momentâneo. Tudo isso está ligado aos nossos condicionamentos passados, né? Então, no fim das contas, se a gente for olhar para tudo isso que eu conversei até aqui, a gente consegue nitidamente perceber que existe uma batalha mental, existe um confronto acontecendo dentro da nossa cabeça, que é o seguinte confronto, é o confronto do passado com o futuro, né? Então, o tempo todo, mesmo a gente estando no tempo presente, que é o único tempo em que a gente pode estar de fato, existe esse confronto dentro da gente.
o meu passado, aquelas histórias que já aconteceram, as experiências, o meu conhecimento, o conhecimento que eu adquiri até aqui, as minhas crenças, aquilo que eu acredito, as minhas convicções, e do outro lado nós temos o futuro. O que é o futuro? O futuro são as oportunidades que aparecem na nossa vida, os nossos sonhos, aquilo que a gente chama de propósito, né? O meu propósito definido. Então existe essa batalha. Por que existe essa batalha? Tu já vai entender do que eu estou querendo dizer, né? Numa batalha, a gente podemos dizer que é o seguinte: o mais forte ele sempre vence. Aí vai ter quem diga, nem sempre é assim, né? Eu vi um lutador de jiu-jitsu lá que era mais fraco e venceu o cara que era fortão. Cara, entende o seguinte: se o cara de jiu-jitsu venceu é porque ele tinha uma força interior, um domínio maior de competências que fez ele vencer. Quando eu falo de força, eu não estou falando de força física, eu estou falando de força no sentido de competência, força no sentido de uma força interior, né? Então a gente pode dizer que é o mais forte, normalmente ele sempre vence. O mais forte é o quê? Aquilo que está mais presente. Se o futuro e o passado eles têm um confronto, né, por assim dizer, uma batalha dentro da nossa mente, o que vai vencer vai ser aquele mais forte. Então, se a nossa experiência do passado, né, se aquilo que aconteceu na nossa vida no passado, as nossas histórias, né, as nossas experiências, elas forem mais fortes do que o nosso desejo de se expor para oportunidades futuro, né? Se o nosso passado, as nossas experiências, né, passado, for mais forte, ou seja, tem um impacto, tem algo mais forte dentro da gente do que o nosso desejo de se expor para oportunidades, ou seja, futuro, os nossos sonhos eles não serão realizados. Presta atenção que isso aqui é muito importante. Se existe uma batalha interior dentro da gente, né? O meu passado e o meu futuro, ou seja, o meu passado está me travando aqui para que eu não vá para o meu futuro. Não faz isso porque tu já sabe que tu já quebrou a cara. Não entra num relacionamento de novo porque senão tu vai acabar se decepcionando. Não se expõe ali para querer ter algum tipo de profissão porque as pessoas vão rir da tua cara, né? As pessoas não concordam muito com isso daí, sabe? Se existe essa batalha mental e numa batalha vence o mais forte, e então eu preciso olhar para isso. As minhas experiências elas estão me deixando paralisados porque talvez essas experiências, a relação que eu faço com elas, lembra? Elas influenciam sim, mas elas não determinam. Saber que elas não determinam é quando eu posso dar um passo para trás e ter um pingo de consciência para olhar e dizer assim, cara, o que de fato está acontecendo aqui fora? Né? Eu saio aqui, paro de ficar me relacionando com o que está aqui dentro e olho para as coisas como elas são. Isso é estar pautado na realidade que eu falo. É olhar e perceber, cara, eu estou deixando de agir porque dentro de mim existe um significado, uma relação que diz essas experiências elas têm um impacto maior do que o meu desejo de se expor para novas oportunidades. Quando eu falo de se expor para novas oportunidades, pode ser entrar num novo relacionamento, conhecer uma nova pessoa, querer construir uma carreira, querer ajudar mais, querer contribuir mais. Muitas vezes eu paraliso porque essa batalha mental ela é vencida pelo passado. Ora, então, o que a gente precisa fazer para que a gente faça essa mudança? Eu poderia aqui, de uma forma muito simples, te falar uma coisa que talvez já resolveria, porém, isso ficaria totalmente na parte teórica, mas eu acredito que já faz muito sentido, que é o quê? Que é uma velha frase que eu já escutei algumas vezes que diz que quando o propósito é maior, né, o esforço ele se torna pequeno, ou seja, quando o propósito, quando o meu desejo, quando o meu sonho, ele é grande, o meu esforço ele se torna pequeno. Isso explica porque muitas vezes a gente passa horas e horas e horas num trabalho e não sente o cansaço físico. Eu não sei se o Tiagão está aí ainda, se o Gélis está aí ainda, meus grandes amigos lá e colegas de Humanize, né? Quantas vezes o final de semana a gente passa lá trabalhando ali, se colocando, realmente servindo aos nossos clientes, aos nossos amigos que estão ali buscando um resultado. Chega no final de semana, a gente só vai sentir cansaço quando chega lá no domingo de tarde,
Por quê? Porque aquele propósito de estar ali realizando um trabalho, de estar ali servindo, de saber o que a gente está fazendo, que a gente está contribuindo para algo maior, é muito maior do que o cansaço de dormir poucas horas no final de semana, né? Então, essa simples relação, essa simples base teórica já seria o suficiente para a gente entender por que o meu passado ele está vencendo essa batalha e não o meu futuro, né? Agora, existe um caminho, né, que a gente vai se encaminhando para o nosso final, e eu quero deixar esse caminho para você, que é um caminho que talvez a gente possa utilizar essa estrutura no nosso dia a dia para fazer uma certa inversão que vai nos ajudar a modificar esses nossos resultados, né? Então, eu vou te explicar mais ou menos como acontece, né? Pegando aquela estrutura que eu falei lá no começo, quem não assistiu a live desde o começo, chegou depois, assiste ela completa que tu vai entender melhor o contexto. Mas, então, é mais ou menos o seguinte. Vamos supor que daqui, de hoje em diante, desse momento em diante, apareçam oportunidades na nossa vida. Essas oportunidades que aparecem, né, que isso é para todos os dias, a gente não sabe quando elas vão acontecer, mas de fato em algum momento aparece algum tipo de oportunidade que eu posso escolher o tempo todo como eu vou agir, como eu vou lidar com ela. No momento em que surge essa oportunidade que muitas vezes faz o nosso coração se elevar até isso, né, que faz a gente se abrir, que faz com que o meu foco esteja nisso, essa oportunidade, ou seja, futuro, para onde eu estou indo, ela faz com que eu, no presente, fique entusiasmado. Opa, uma oportunidade surgiu aqui, poxa, uma pessoa nova que talvez seja interessante eu conhecer, poxa, aqui talvez um trabalho que eu possa me realizar mais, talvez aqui, sei lá, uma oportunidade de poder melhorar minha saúde. Surge ali uma oportunidade, que aponta para o futuro, e reflete isso no meu presente, eu fico entusiasmado. Só que onde que é a grande cilada e por que isso não para por aí? Porque no momento em que esse futuro aparece e eu fico entusiasmado no presente, vem logo em seguida a interferência do passado, que são os nossos condicionamentos. Então, esse condicionamento é que atrapalha a possibilidade que eu tenho de agir no mundo. Por quê? Porque esses condicionamentos, como eu falei anteriormente, eles me lembram de experiências parecidas e que não deram certo. Tudo, normalmente, o que a gente vê, não existe nada de novo debaixo do sol, né? Já diria uma frase antiga. Então, toda vez que a gente tem a oportunidade, que não é uma coisa bizarra e totalmente diferente do que eu já vi, eu logo fico entusiasmado, mas logo em seguida eu faço essas comparações. Eu começo a olhar e puxa, vem os meus condicionamentos do passado que lembram de experiências parecidas e que não deram certo. Isso é o suficiente para eu me travar, né? Agora olha só o que acontece nisso aí. Por baixo de tudo isso, por baixo de todo esse esquema, existe algo que aí é o que eu falava lá no começo e que é o tema da live, que é o ajuste que faz toda a diferença. Existe por trás disso algo chamado foco, e é por isso que eu falo que não é essa história de você precisa ter foco, não faz sentido nenhum. Eu estou tendo um foco. Onde é que está o meu foco nesse momento? O meu foco está no passado, ou seja, existe foco. Agora é que está o fio da meada, agora é que está a cereja do bolo. No momento em que eu sei que ali existe um foco, eu vou olhar e ganhar consciência desse foco para fazer a grande mudança que vai fazer toda essa diferença. Onde que está o meu foco nesse momento? Se o meu foco está no meu condicionamento, existe algo que está aí dando uma certa dica, né? O meu foco está onde? Está onde eu não quero, né? Se o meu foco está numa experiência passada, significa o quê? Eu não quero que aquela coisa de ruim se repita. Eu não quero que aquelas experiências passadas voltem a acontecer. Então, existe um foco aí. Só que o que é o problema? O foco está onde eu não quero. A história que eu conto, ela está baseada naquilo que eu já passei. Qual é a mudança que a gente precisa fazer? Lembra quando eu falei, se o propósito é grande, o esforço se torna pequeno. Mas nessa hora talvez eu não esteja consciente disso, porque o meu foco está apontando para o passado. A história que eu preciso passar a contar, ela precisa começar a ser baseada no meu propósito, no meu sonho, naquilo que eu desejo. Essa é a única forma que eu tenho de acabar com a influência que o passado faz sobre mim no presente.
Somente quando eu começo a dizer, agora o meu foco vai mudar, o meu foco vai passar a ser aquilo que eu quero, vai passar a ser o meu futuro, o meu propósito, aquilo que eu estou desejando. Somente assim é que eu consigo tirar a influência que o passado faz sobre o meu presente. Mas seria muito simples, né? Então agora é só olhar para o meu futuro, que ponto eu acabo com o passado? Não. Existe um caminho, existe algo que vai estar te mostrando como fazer isso, que é o quê? Lembra que eu falei lá no começo que eu ia explicar para vocês que olhar para os nossos pensamentos talvez não seja a saída mais efetiva? Agora que vem o ponto principal. Se olhar para os meus pensamentos, por isso ser algo abstrato, é algo que realmente fica muito difícil no processo, porque pensamento é uma coisa acelerada, né? Vem, vai, volta e a gente não tem muito controle sobre ele. A gente só sabe que ele existe e que ele sempre vai existir. Só que lembra aquela sequência, né? Os fatores externos vão influenciando sobre os meus pensamentos vão influenciando sobre as minhas emoções, que refletem no meu corpo, que me paralisam ou me fazem agir e que no final geram algum resultado. Se eu entendendo isso, entendendo essa estrutura, fica fácil perceber que se para os meus pensamentos, que é algo imaterial, fica um pouco difícil de eu atuar, por outro lado, o meu corpo físico, que está sendo impactado por a emoção, ele é algo externo, ele é algo exterior e fica mais fácil de eu conseguir perceber. É através das minhas emoções, daquilo que eu estou sentindo, que eu consigo perceber aonde que está o meu pensamento. Não dá pra gente classificar aqui, não gosto muito de classificar emoções como positivas ou negativas, mas é óbvio que se eu falar algo, se eu te pedir assim, se eu te falar 2 emoções aqui, me diga pra mim qual é aquela que te remete a algo negativo e a algo positivo. Então não vamos complicar as coisas, vamos falar o básico aqui, né? Então se eu te falar, eu tenho aqui uma emoção do medo e tenho aqui uma emoção da alegria. Qual que é negativo e qual que é positivo? Qualquer pessoa vai pegar e vai responder, o medo é negativo, ele me paralisa às vezes, né? E a alegria, ela é positiva, né? Ansiedade ou entusiasmo? Qual que tu prefere sentir? Poxa, prefiro sentir entusiasmo do que ansiedade. Insegurança ou esperança? Poxa, eu vou preferir sentir esperança do que insegurança, tá? É nesse sentido que eu tô falando, tá? Sem entrar muito especificamente na coisa, mas de uma forma mais banal. Agora, olhando para isso, eu consigo entender como que o meu corpo está lidando e qual é o tipo de emoção que eu estou sentindo. Quando eu consigo perceber qual é o tipo de emoção que eu estou sentindo, né, eu parto do seguinte princípio: eu não consigo estar focado em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Não é possível estar focado. Eu não consigo, por exemplo, sentir ansiedade e entusiasmo ao mesmo tempo. Não tem espaço para essas duas coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo sentir insegurança e esperança ao mesmo tempo. Ou é uma coisa ou é outra. Não vai estar acontecendo as duas coisas ao mesmo tempo. Sabendo disso e entendendo que a minha emoção ela é fruto dos meus pensamentos, ao observar as minhas emoções, eu consigo saber onde que está o meu foco. Então, se a minha emoção é essas que eu citei ali como negativas, né? Se a minha emoção é de medo, é de ansiedade, é de insegurança, é de preguiça, eu sei que o meu foco está onde? O meu foco está naquilo que eu não quero, está naquilo que eu não quero que aconteça, eu não quero que a experiência do passado se repita, logo eu não ajo, eu não vou atrás daquela oportunidade, eu não faço aquela oportunidade acontecer. Por outro lado, se a minha emoção ela é de alegria, de entusiasmo, de gratidão, de esperança, é porque o meu foco está naquilo que eu quero, é no futuro, e dessa forma eu ajo. Então, essas emoções ditas como negativa, elas nos demonstram duas coisas. Elas nos demonstram que existe algo que eu quero, porém o meu foco está naquilo que eu não quero, né? Não existiria emoção negativa, por exemplo, se eu tenho medo é porque eu estou querendo fazer alguma coisa, só que eu não faço essa coisa, por quê? Porque o meu foco está no que eu não quero que aconteça algo, por isso que eu estou tendo essa emoção do medo. Se eu vou subir num palco para falar, é uma oportunidade, eu vejo aquilo ali como fazendo parte do meu propósito, do meu sonho. Só que aí vem o meu condicionamento, lembra? Mental, que vai me remeter ao passado, falando para mim que aquela história já aconteceu e que não foi legal. O que acontece? Eu paraliso. Só que existem esses dois elementos. Existe algo que eu quero, que é o quê? Subir no palco lá e falar.
né? E o segundo, eu não estou focado no que eu quero, eu estou focado no que eu não quero, que é não sentir uma vergonha, não sentir uma frustração. E isso a gente pode estender para qualquer outro tipo de situação na nossa vida. Apareceu uma oportunidade de entrar num relacionamento, só que vem o meu condicionamento mental e fala, olha, você já quebrou a cara, você já ficou com uma pessoa e não deu certo. E aí, então, o que isso aponta? Vem essa emoção negativa, né? A insegurança, a ansiedade. Essa emoção negativa, ela me mostra duas coisas. Primeiro, existe algo que eu quero, ou que pelo menos eu gostaria, que é entrar num relacionamento. Só que mostra também que o meu foco está naquilo que eu não quero. Eu não quero ser traído, não quero frustrar, não quero me decepcionar. Então aí é o momento onde a gente faz a inversão. E como que a gente faz para conseguir realizar essa inversão? Com uma única pergunta. Essa é a pergunta que faz toda a diferença. No momento em que isso está se manifestando, que toda essa estrutura está se realizando, qual é a pergunta mais importante e é a única coisa que vale? É a seguinte pergunta: o que eu quero? O que eu quero? Estando consciente que no processo de uma emoção negativa existe algo que eu quero e que eu estou focado naquilo que eu não quero, é um momento em que eu consigo mudar, fazer essa inversão e colocar o foco aonde? Naquilo que eu quero. Gente, pode parecer a coisa mais simples, banal e sutil do mundo, só que eu digo para vocês que, com base empírica, nas experiências que eu tive, a coisa mais presente que acontece é pessoas chegando para querer resolver alguma situação na sua vida com a cabeça voltada para aquilo que elas não querem, com o seu foco voltado para aquilo que elas não querem. Se todos nós estamos focados em coisas que a gente não quer, saiba, a gente está condicionado por um passado, a gente está com uma emoção negativa, com foco negativo e que não vai fazer a gente agir no mundo. A pergunta que tu precisa se fazer no fim das contas é: tudo bem, eu sei que eu não quero algo, mas então tá bom, com base nisso, o que eu quero? Somente quando eu dou essa resposta, e quando essa resposta é algo realmente forte, que tem um propósito maior, é que os meus condicionamentos não vão me paralisar, é que o meu passado não vai fazer eu deixar de agir. Eu sei que a minha história, o meu passado, o meu condicionamento, ele fica lá no passado, ele só serve para me trazer algum aprendizado. Agora, o que eu preciso pautar minha vida, o meu foco é no futuro, é naquilo que eu quero. Isso é o que importa. Não importa o que tu não quer, não importa o que já passou, importa o que tu vai fazer daqui para frente. E para isso, o teu propósito precisa ser grande. E quando eu falo de propósito, esquece esses fetichezinhos que tu vê por aí na internet. As pessoas falam, você precisa fazer o que você gosta, você precisa... às vezes não vai gostar, mas às vezes não é sobre gostar, às vezes é sobre fazer sentido, às vezes é sobre ser útil, às vezes é sobre realmente trazer algo para a tua vida realmente que tenha consistência, que faça parte de algo de valor. Não é sobre essa coisinha de eu vou fazer só o que eu gosto. Eu gosto de tortinha de limão, eu não vou trabalhar degustando tortinha de limão. Às vezes no teu trabalho, no teu dia a dia vai ter algo que tu não vai gostar de fazer, só que não é sobre gostar, é sobre se sentir realizado mesmo, é sobre se sentir pleno, servindo, sendo útil, né? Amando todo dia, podendo estender a mão, fazer um pouco mais pelas outras pessoas e pelo mundo, tá? Isso eu estou falando no contexto profissional, mas se tu quiser levar para o contexto afetivo também vale, né? Amar alguém também é poder fazer algo por aquela pessoa, sem ficar tratando aquele relacionamento como se fosse uma previdência privada, onde tu faz já querendo receber de volta, tá? Então, isso é a importância de colocarmos o nosso foco naquilo que a gente quer. Somente dessa forma eu anulo qualquer tipo de condicionamento passado que me trava de poder viver nessa emoção positiva, nessa emoção que me leva para onde eu quero. Dessa forma, se eu mudo as minhas ações, obviamente eu mudo os meus resultados. Esse é o ponto. Cuide onde está o seu foco de atenção. É ali que está o seu poder de mudar. Não é no seu pensamento e não é nas suas ações. Não é no seu pensamento, por quê? O pensamento é difícil da gente conseguir perceber. E não é nas suas ações, porque as ações elas são uma consequência do que já está acontecendo antes. Então, foca na sua emoção, foca onde você está olhando para que você assim possa mudar o seu resultado. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado dessa live de hoje. Essa foi a nossa live número 37,
né, nesse sábado. Amanhã estaremos aqui novamente, se Deus quiser, para um domingão, para a nossa live número 38. Agradecendo a presença de todos que estiveram aqui, Vanessa Berto, Dani Klaus, Grande Celso, Vânia Matos, Tiago, Babi, Geles, Lilian, Bruninho, Bruno Tchê. Muito obrigado pela presença de todos, pessoal. Um grande beijo a todos vocês. Fiquem com Deus, um ótimo restante de sábado e amanhã, se Deus quiser, nos vemos aqui. Manda essa live para mais pessoas aí que talvez tu queira ajudar, tu queira contribuir. Manda, leva essa utilidade além para que a gente possa contribuir com mais pessoas, tá bom, pessoal? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.